A paz do Senhor. Vamos para mais um devocional que hoje tem como título Quem é formado em Cristo vive para anunciar a Cristo. Então, quem foi formado em Cristo Jesus, ele vive anunciando Ele. A gente tem como base, o texto base, Atos 11 e 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristão. Então, pela primeira vez eles foram chamados ali de cristãos. Cristão era um apelido que deram em Antioquia. Não era um título bonito, era uma descrição de vida, era algo que representava parecer com Cristo. A lição ela é clara, né? Ela nos mostra uma das evidências do novo nascimento é o compromisso de que de nós se tornar o Senhor Jesus Cristo conhecido em nossas vidas. Quem foi alcançado pela a graça, ele não consegue permanecer indiferente à graça, indiferente a Cristo. Porque uma vez que foi alcançado, ele fala desta graça maravilhosa que Cristo fez em nossas vidas. Segundo aos Coríntios 5:14 diz, qualquer coisa que nós façamos não é certamente para o nosso próprio proveito, mas porque o amor de Cristo agora nos governa. Porque nós temos que entender que o que nós fazemos de bom, isso não vem de nós mesmos, vem de Cristo Jesus, porque o amor dele governa a nossa vida. Visto que cremos que Cristo morreu por todos nós, devemos crer também que já morreu para a velha vida que costumávamos levar. Então, Cristo, ele morreu por nós na cruz e nós agora, com esse novo nascimento, morremos para o mundo e vivemos agora para Ele, uma vida transformada. Porque a velha natureza, a velha vontade que a gente tinha de fazer as coisas da carne, não faz mais, mas faz as coisas de Cristo Jesus. Vamos ver aqui duas marcas que formam aqueles que estão em Cristo. A primeira é o que? A transformação. Então, como lá em Salmos 40, verso 2 e 3 diz: tirou-me de um charco, de um largo horrível, e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, aqui o salmista ele mostra que antes vivia num charco de lodo, ali na lama, mas depois que Deus transformou a vida dele, o salmista mostra a obra de Deus de outra forma agora. Ele resgatou, ele firmou e deu um cântico novo. Ele estava na lama, estava fazendo as coisas erradas, mas agora foi transformado pelo poder de Deus. E aquele poder de Deus na vida dele fez com que ele agora viesse ter uma nova forma de viver. Ele agora tem um cântico para adorar ao Senhor. Mas nós temos que observar, essa transformação ela não ficou restrita apenas ao âmbito pessoal, só a ele mesmo. Mas, como fruto dessa obra, ele anunciou a justiça de Deus e não escondeu, né, a sua verdade na grande consagração, mas ele fez com que isso viesse se abranger, viesse ser útil para outras pessoas também. A gente vê na continuidade no Salmo 40, versículo 9 e 10, que diz: preguei a justiça na grande congregação, eis que não tive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Então ele não reteve seus lábios ali, mas
ele falou do Senhor para as outras pessoas. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação e da tua benignidade e a sua verdade, a tua verdade. Então, ele passou esse conhecimento do Senhor para as outras pessoas. Então, quem tem a Cristo, ele vive em comunidade, ele distribui para os outros também, não guarda só para si, né? Então, essa experiência com Deus fez com que ele viesse gerar uma proclamação de ele adorar o Senhor. A gente vê no verso 3, como foi lido, que Deus colocou um cântico na boca dele, e ali ele louvava e adorava ao Senhor. E ele disse: Olha, todos temerão, todos confiarão e todos verão ao Senhor. Então, esse é o propósito de quem busca ao Senhor. É assim quando o nascimento de novo gera um novo testemunho. Quando a pessoa nasce de novo, ele gera um novo testemunho, uma nova forma de vida, uma nova forma de se comportar. Segundo aos Coríntios 5:17 diz: quando alguém se faz cristão, ele torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma, devido a uma nova vida. Então, quando alguém se faz cristão, e se nós formos olhar, fica mais claro quando Cristo nos escolhe, né? Porque Cristo ele escolheu a todos, né? Nós só tivemos o papel de aceitarmos, dizermos sim, Senhor, queremos a Ti. E assim Ele transforma as nossas vidas, porque Ele tem feito maravilhas por cada um de nós. E Cristo ele amou a todos, não foi a alguns. Ele chama a todos para estar nele. Agora nós é que podemos aceitar ou não. Então, não dá para ser salvo e ficar calado. Não dá para você estar cheio do poder de Deus e ficar calado. Tem que você espalhar o evangelho de Cristo. O segundo ponto que nós vamos falar aqui é quem é cristão, ele tem uma identificação. Qual é essa identificação? É uma vida transformada. Ela faz o que? Ela rompe barreiras. Ela rompe culturas e você tem uma nova forma de viver. 1 Pedro 2:9 diz: Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então é algo que tem nos transformado. Ele nos escolheu e agora nós somos o quê? A geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Isso é o que Cristo ele tem feito por nós. Antes, essa dádiva era para o judeu, mas agora é para todos aqueles que crêem em Cristo Jesus, independente de cultura ou de nação. Todos que servem e que seguem a Cristo e que ama a Ele e obedece, agora faz parte desse povo eleito de Deus. Então, ali em Antioquia, os discípulos eles foram chamados de cristãos, né, pela primeira vez. Aí a gente vamos ver por que eles foram chamados de cristão ali, por aquele povo. Primeira coisa é que eles eram impulsionados pelo Espírito Santo. A gente vê que Cristo ele vivia dessa forma, cheio do poder de Deus, né? A Bíblia ela relata que a igreja ela quebra barreiras culturais e religiosas para anunciar o evangelho também aos gentios. A gente vê isso claramente no livro de Atos, né? Atos 11, 20 a 21 diz: Entretanto, alguns dos crentes que foram de Chipre e de Cirene para Antioquia apresentaram também a alguns gregos e as suas mensagens a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor favoreceu este trabalho
de modo que um grande número destes não-judeus se tornaram crentes, aceitaram a Cristo, se tornaram cristãos. Então você vê o que aqueles discípulos tinham. Eles tinham impulso, eram impulsionados pelo Espírito Santo de levar a palavra de Deus. E a palavra foi espalhada para quem era judeu e para quem não era também, para quem era gentil. Então tudo isso Cristo fez através dos seus servos. Também vamos falar aqui sobre o testemunho confirmado por a vida daqueles que serviam a Cristo. Por isso que chamaram eles de cristãos. O testemunho era confirmado, não apenas por palavras, mas por uma vida transformada e por uma fé ativa. Era algo que eles faziam naturalmente, algo que o Senhor tinha feito dentro deles. A gente vê em Tito 2:7, nisto vocês mesmos devem ser, para eles, um exemplo nas boas obras de toda a espécie. Que tudo o que você fizer revele o seu amor pela verdade e pelo fato de que ele é absolutamente sincero nisso. Então, se Cristo ele vivia dessa forma, levando a palavra de Deus, falando das boas obras, de como se comportar, aqueles discípulos eles faziam o mesmo. E assim o povo viam que eles eram como Cristo, ali fazendo até milagres em nome de Cristo. E eles viam Cristo naquelas pessoas. O terceiro ponto aqui é a identidade visível, algo que era visto. Havia neles uma identidade visível. A gente vê em Mateus 5,16, que diz: Deixe-me que eles brilhem para todos, e que as boas obras de vocês brilhem para serem vistos por todos, de tal maneira que louvem o Pai Celestial. Então ele diz: olha, deixe que eles brilhem. Por quê? Porque uma vez que você está em Cristo, você é uma luz que ilumina as pessoas também. Por quê? Porque você ilumina através da palavra de Deus, do conhecimento de Cristo. E aquelas pessoas começam a aprender do Evangelho, do que Cristo fez por nós. Então, este envolvimento da proclamação do Evangelho é o que é uma evidência da genuína conversão, quando você aceita Cristo verdadeiramente. Então isso traz no seu âmbito uma forma viva e genuína de você perceber Cristo naquelas pessoas e o desejo de levar Cristo a outras pessoas. A gente vê em Atos 4:20, nós não podemos parar de falar as coisas maravilhosas que Jesus fez e disse. Então ali os discípulos diziam: olha, nós não podemos parar, não podemos deixar que isso venha acabar, mas nós temos que permanecer falando de Cristo para todos. Nossa boca não vai parar de falar de Cristo. Então esse é o desejo de quem conhece a Cristo. Se o nome cristão foi usado como crítica ali no início, não foi ali o fato que né? Eles refletiam o caráter de Cristo. Então, por isso que naquele tempo, ser um cristão para o judeu era algo que era abominável, era algo que era você ser abominável para Deus. Mas aquele povo ali foram reconhecidos como cristão. E ali era algo maravilhoso, porque eles o quê? Eles serviam a Cristo Jesus, aquele que veio e morreu na cruz por nós. Então era algo maravilhoso. Naquele tempo, para os outros não era, mas para eles sentiam bem, porque Cristo disse e que aquele que sofresse por ele ia receber galardão. A gente vê em Efésios 2:5 que ali
a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi tratada por Jesus. Então, o que Jesus fez é o que nós devemos fazer, obedecendo também às leis, né? Para concluirmos, Atos de número 4 e o versículo 20 diz: porque nós não podemos deixar de falar destas coisas que vimos e ouvimos. Então temos que continuar proclamando. A igreja, os cristãos, eles não podem ser apenas um título. Eles têm que ser o reflexo da vida transformada, da vida que Cristo nos deu, esta vida saudável diante de Deus. E dos homens você tem que ser ali um pequeno Cristo, né? Assim como os cristãos foram chamados. Né? Então, temos que ter uma forma diferente de ser, parecidos com Cristo, não com o mundo. Romanos 12 e 2 diz: não imiteis a conduta e os costumes do mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim vocês aprenderão por experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem a vocês. Vocês aprenderão com experiência própria e vocês não vão fazer mais a conduta do mundo, mas vocês agora são uma pessoa nova. E por isso você tem que fazer assim como o Senhor fazia, ser uma pessoa boa, que agrade a Deus. A semelhança ali do salmista também, e de Antioquia, a gente vê que os fiéis ao longo da história a gente vê o comprometimento com a nobre tarefa de anunciar Cristo. Tanto você vê o salmista ali falando isso, como a igreja ali em Antioquia, eles tinham esse compromisso de levar Cristo à pessoa. A cada um que quisesse ouvir e espalhar mais e mais. Então a pergunta que fica para nós hoje é: as pessoas eles olham para nós para nos lembrar de Cristo ou só para lembrar o nome da igreja, ou só para lembrar do seu nome? Então, as pessoas têm que olhar e ver Cristo em nós. E nós fazemos a vontade de Cristo. Então, se nós devemos viver em Cristo, nós temos que viver de uma forma de anunciar a Cristo e de falar de Cristo para outras pessoas. E que o Senhor ele transforme as nossas vidas. Que cada dia nós venhamos viver nele para fazermos a sua vontade. Que a minha vida ela pregue e a minha boca ela demonstre isso de Cristo. Que a gente viva através da nossa forma de viver o que Cristo vivia. E que o Senhor ele nos dê sabedoria para nós permanecermos fiéis à sua vontade. E que tudo seja para a honra e para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.